está trazendo essa mensagem que ele colocou no meu coração. Espero que eu consiga transmitir tudo aquilo que Deus me revelou através dessa palavra aqui, que nós possamos sair daqui alimentados nessa noite. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmão? Esse texto, creio eu que é um texto que todos os irmãos, se não todos, a maioria sabem de cor salteado, né? Nós recitamos muito ele nos nossos cultos, então fica impregnado na nossa mente e no nosso coração. Então, à medida que nós lemos e guardamos no nosso coração, nós conseguimos praticá-lo, né? Então, Deus, nessa noite, Ele traz à nossa memória esse texto, contextualizando esse capítulo 12 de Romanos. Nós vamos ver que ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? A carta de Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja que estava situada em Roma. A história diz que a igreja de Roma, ela tinha dois grupos de crentes, que eram os judeus e eram os gentis, que eram todos aqueles que não eram judeus, gentil que tinha recebido a Jesus como Salvador. Então, Paulo diz a história, a Bíblia, ele ansiava muito ir até Roma para ter com esses irmãos, né, para passar pessoalmente alguns ensinamentos para a igreja de Cristo lá em Roma. E é de conhecimento nosso também que não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja romana, a igreja lá em Roma. Sabemos que o apóstolo Paulo fundou diversas igrejas, porém essa não foi o apóstolo Paulo quem fundou, e, na verdade, quem a fundou é desconhecido. A Bíblia não cita, né, quem foi que fundou essa igreja lá. Né? Alguns estudiosos acreditam que essa igreja foi fundada por alguns judeus que ouviram Pedro, a primeira pregação de Pedro logo após o advento do Pentecostes, ali em Atos, no capítulo 2. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo tendo essa missão de escrever essa carta aos romanos, porque ele observara que aquele povo, aquela igreja estava vivendo em um contexto histórico de muita depravação e promiscuidade ali naquele ambiente. É de conhecimento nosso que o governador da época era o governador Nero. Então, eles estavam contidos ali num ambiente onde eles precisavam estar muito fortalecidos pela palavra de Deus. E qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Nós também estamos vivendo num ambiente impregnado por impurezas, também por coisas mais que estão ao nosso redor. Né? Estamos aí à porta de uma festa da carne também, que muitos se deixam levar, infelizmente, né? E participam até mesmo de uma festa como essa, de depravação, uma festa como essa que não agrada de maneira nenhuma ao nosso Deus. Né? E sabemos que o apóstolo Paulo, ao observar que a igreja estava nesse contexto, ele vai observar que todo ser humano, ele se adapta ao ambiente a que ele está inserido. Isso daí é natural do ser humano. Né? Com o tempo, nós acabamos nos adaptando ao ambiente ao qual nós fomos inseridos. Quer ver um exemplo aqui? Quando nós estamos inseridos num ambiente, vamos pegar o exemplo da temperatura atual que está acontecendo no Rio de Janeiro. Está um calor infernal, desculpa a expressão da palavra. Mas com o passar do tempo a gente vai se adaptando. Não é que a gente se adapta 100%, mas o nosso corpo ele vai se adaptando a essa temperatura. Então é normal do ser humano, né? Tanto na questão da natureza
quanto no questão do viver. Né? Então, aqui eu já até abro até um parênteses para dizer a respeito, né, de crente, de servos de Deus que, quando recebe ao Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, acredita que pode continuar, né, levando a sua vida da mesma maneira, pode continuar frequentando os mesmos lugares que frequentava e pode continuar até mesmo contido, tendo, né, o mesmo ciclo de amizades que tinha outrora. Muitos acreditam que isso não vai lhe trazer dano algum, né? Isso daí é o chamado nada a ver. Eu posso continuar tendo os meus amigos de bar, os meus amigos, né, do futebol, os meus amigos, né, do baile funk, os meus amigos do forró, da seresta, e por aí vai. Muitos acreditam que isso dá para conciliar com a vida cristã. Porém, se nós formos para dentro da palavra, nós vamos ver que Deus vai nos deixar como ensinamento no Salmo 1. Acredito que muitos dos irmãos já lembraram. Né? O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado é o homem, né, que não se detém no caminho do pecador, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita dia e noite. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. A palavra de Deus tem ensinamento para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, ela nos ensina que quando nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador de nossa vida, o que nós fazíamos outrora, nós não podemos fazer mais, porque nós passamos a ser uma nova criatura. Nós precisamos agora viver em novidade de vida. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos também, que precisamos viver em novidade de vida. Então, quando o apóstolo Paulo vem falando aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, em outras palavras, ele está dizendo, você não pode tomar a forma desse mundo. Se conformar significa se adaptar, se encaixar, ou seja, se acomodar com esse mundo que está aí fora. Nós vemos exemplos dentro da palavra de Deus, né, dentro mesmo do povo de Israel, do povo de Deus. Um exemplo claro foi quando Israel, depois de ficar 400 anos cativo no Egito, eles saem, né? Deus liberta o povo do Egito e o povo agora atravessa o Mar Vermelho e o povo está liberto, totalmente liberto. E Deus agora começa a trazer provisão para o povo. Deus começa agora a mandar enviar o maná para alimentar o povo. Mas chega um determinado momento que o povo diz que está enjoado de comer maná. O povo estava querendo agora carne. Só que não tinha carne, Moisés não tinha carne para dar ao povo. E o povo começa a murmurar, começa a reclamar com Moisés. E Moisés agora ora ao Senhor, e o Senhor diz, eu vou dar carne para eles, mas não vou dar um, não vou dar dois, não vou dar uma semana. Eles vão comer 30 dias de carne, vão até se fartar, de tanto comer carne. E a história diz que eles choraram, murmuraram com Moisés, porque eles sentiram saudade do Egito. Por que eles sentiram saudade do Egito? Porque no Egito, diz eles que eles tinham peixe, eles comiam melões, eles comiam legume, comiam cebola, e foram listando um monte de alimentos que eles comiam no Egito. Eles sentiram saudade do Egito. E acontece muitas das vezes com muitos de nós, né? A ingratidão das coisas que Deus faz pela nossa vida, a ingratidão daquilo que Deus já fez pela nossa vida. Então aquele povo estava sendo ingrato naquele momento, diante de Deus. Eles estavam querendo voltar, né, retroceder para o lamaçal de pecado. Quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, renovar a nossa maneira de viver. E como é que nós fazemos isso? É através da palavra. Através da palavra. É a palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica. Né? Mas, infelizmente, muitos de nós não queremos ter esse contato com a palavra. Muitos de nós, ao invés de gastarmos o nosso tempo com as coisas espirituais, com as coisas celestiais, né? Como diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3, se eu não me engano, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que estão lá de cima. Muitos de nós perdemos muito tempo com entretenimento. Quer ver? Muitos de nós perdemos muito
de nós perdemos muito tempo olhando o celular, olhando o TikTok, olhando o Instagram. E nos esquecemos do mais importante, que é nos fortalecermos espiritualmente. Aí nós ficamos um crente superficial, um cristão superficial. Qualquer ventozinho a gente já balança e, se bobear, a gente, né, abandona e sai da presença do Senhor. Nós temos aqui um outro exemplo desse que eu citei também. O povo de Deus, lá os discípulos, no advento de Pentecostes, a história vai dizer que quando, né, os discípulos são cheios do Espírito Santo, a ordenança de Jesus ali para os discípulos é que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Mas após eles serem revestidos de poder, o que eles deveriam fazer? Ser testemunha, né, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, né, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Não foi isso que Jesus falou? A ordenança que Jesus deu para eles? Porém, o que eles fizeram quando foram cheios? Eles permaneceram em Jerusalém. Por que eles permaneceram em Jerusalém? Porque eles estavam acomodados com aquele ambiente. Eles estavam adaptados àquele ambiente. Eles não queriam sair de Jerusalém. Eles queriam ficar ali. Aqui tem os nossos amigos, aqui tem nossos familiares, pessoas que a gente conhece. Né? A gente está conseguindo pregar a palavra aqui de boa. Desculpa a expressão, né? Mas é a linguagem que uso hoje em dia, é de boa, né? Tranquilamente. Estamos conseguindo pregar tranquilamente. Aí o que Deus faz? Permite que se levante uma grande tribulação, uma grande perseguição. Aí se levanta uma grande perseguição contra a igreja. E quando se levanta essa perseguição, o que acontece? A igreja se dispersa. Aí eles fazem com que aconteça, com que se cumpra o mandamento de Jesus para eles. O que Jesus mandou. Eles fossem para onde? Para a Judéia, para Samaria e até aos confins da terra. Mas o que precisou acontecer primeiro? Deus permitiu o vento. Deus permitiu, né, a perseguição. E eu e você, será que vamos precisar primeiro Deus dar uma sacudida para a gente perceber que o que Deus quer para a gente, de repente, não é o que nós estamos fazendo no momento? Para a gente entender que, de repente, nós não estamos no centro da vontade de Deus? Para nós orarmos e buscarmos mais a Deus e perguntar, Senhor, é isso mesmo? Eu tenho que estar aqui mesmo? É assim que o Senhor me quer? Desse jeito? Só sentado no banco, ouvindo a palavra? Vindo para a igreja? Indo para casa? Não prego para o meu vizinho? Não prego para minha filha, para o meu filho, para o meu marido? Não prego para ninguém? Só busca a salvação só para mim? É assim mesmo, Senhor? Que o Senhor me quer? É uma pergunta que Deus faz para mim e para a tua vida. É uma pergunta para a nossa vida nessa noite. Será que nós estamos, de fato, no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Então, os discípulos precisaram de uma chacoalhada, tomar uma chacoalhada, para que eles viessem obedecer, né? Por livre e espontânea pressão. Não foi por livre e espontânea vontade, foi por livre e espontânea pressão. Muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Ele está te mostrando o caminho. Mas aí você não entra, eu e você não entramos naquele caminho. Aí Deus vai fazer com que nós entramos naquele caminho por livre e espontânea pressão. E como é que Deus faz isso? Permitindo. Permitindo algumas coisas acontecer em nossa vida para a gente despertar, para a gente ter o despertamento, para a gente buscar mais, para a gente orar mais, para a gente consagrar mais a nossa vida, para a gente ser mais dependente dele. Então Deus permite acontecer algumas coisas. Nós vemos também mais um exemplo nesse mesmo contexto. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas, no capítulo 19, sobre um jovem rico. Sei que os irmãos conhecem essa história. O jovem vira para Jesus e pergunta, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a salvação? Aí Jesus, então, vira para ele e diz, mas por que você está me chamando bom? De bom. Bom só tem um, que é Deus. Mas você sabe o que deve fazer, né? Você deve guardar os mandamentos. Aí ele perguntou para Jesus, quais são os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem vira para Jesus e fala, mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus fala, então você está bem, mas só falta uma coisa. Agora você vai, pega o que você tem, tudo que tu tem, vende
e dá aos pobres. Aí a Bíblia vai dizer, vai narrar que aquele jovem, ao ouvir essa palavra de Jesus, ele abaixa a cabeça com uma grande tristeza, dá as costas e sai da presença do mestre. Porque ele preferiu a riqueza dele à sua salvação. Ele preferiu as riquezas momentâneas desse mundo, os prazeres momentâneos desse mundo, do que o prazer eterno de morar com Jesus na glória. E muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Nós damos muito mais valor às coisas dessa terra. Nós ficamos muito apegados às coisas momentâneas desse mundo. Né? Nós somos igual Tomé, nós acreditamos mais naquilo que nós vemos do que naquilo que nós não vemos. Porém, a palavra de Deus ela é clara quando ela diz que nós não vivemos pela vista. Nós vivemos por fé. A Bíblia diz que Deus ele chama aquilo que não existe como se já existisse. Isso é fé. É a gente contemplar aquilo que não existe como se já existisse. Porque Deus, no plano espiritual, no mundo espiritual, Deus já preparou todas as ricas bênçãos para nossas vidas. Tudo aquilo que nós precisamos para nós vivermos bem aqui nessa terra, Deus ele já preparou. Mas para nós tomarmos posse, nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos crer que Deus, ele é suficiente para fazer tudo mais do que nós pedimos ou pensamos. Além do que pedimos ou pensamos. Porque diz a palavra do Senhor que Deus, ele sabe o pensamento que tem a nosso respeito. Os pensamentos do Senhor vão muito além do que o nosso. Os planos de Deus para a nossa vida vai muito além do que os nossos planos, do que os nossos projetos. De repente, nós imaginamos que o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida é apenas nós estarmos aqui. É apenas estarmos aqui, nesse templo, cultuando a Deus, até Jesus voltar. Porém, Deus ele pode ter um outro plano para a tua vida. De repente, a tua passagem aqui é uma passagem transitória. Deus pode estar te preparando aqui para te levar para um outro lugar. Eu sei que o pastor não vai gostar muito dessa palavra, que ele não vai querer perder a ovelha. Mas acontece, é assim que acontece, irmão. No mundo espiritual é assim que acontece. Um ano atrás eu não estava aqui. Um ano atrás eu estava em outro ministério. Eu não imaginava que eu estaria aqui, fazendo parte desse ministério, ajudando, cooperando com os irmãos aqui. E olha onde eu estou. Nunca imaginava que eu estaria aqui. Então os planos de Deus não são os nossos planos. Então muitas das vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Nós limitamos a visão que Deus tem sobre nós. Nós só olhamos para o agora. Nós costumamos olhar para o agora. Porém, nós precisamos deslumbrar mais à frente. Servir a Deus agora, como se Deus estivesse preparando algo mais lá na frente. E Deus está preparando algo mais. Agora o pastor vai ficar feliz. Pode ser aqui. Esse algo mais pode ser aqui. Não quer dizer que você tenha que sair daqui. Como ele mesmo costuma profetizar aqui, que ele quer que aumente esse tempo. É o crescimento da igreja. Entendeu? Então Deus tem os seus propósitos, os seus planos. Porém, nós precisamos nos enquadrar nos planos de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte para que as coisas venham a acontecer. Amém? Então, aquele jovem rico, ele preferiu, por quê? Porque ele já estava adaptado. Ele estava conformado. Não vos conformeis com este mundo. O jovem rico estava conformado com a vida que ele levava. Ele preferiu continuar levando aquela vida. Muitos de nós, muitas das vezes, ouvimos uma palavra como essa, vamos sair daqui, vamos continuar levando a mesma vida. Por quê? Estamos conformados. Nenhuma palavra que vem da parte de Deus não faz diferença nenhuma. Por quê? Já estamos conformados. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para te confrontar e dizer que você precisa mudar
a tua mente. Para você alcançar o que Deus tem para a tua vida, você precisa mudar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar e precisamos pensar de acordo com o que está escrito na palavra. Dentro desse mesmo contexto, nós vamos nos deparar com o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, os irmãos conhecem essa passagem, ele vai dizer, porque eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, quanto a ter abundância, quanto a passar necessidade. Aí no complemento, no versículo 13, ele vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não diz que pode todas as coisas porque ele confia nos próprios braços dele, nas próprias habilidades dele. Não. Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E quem é que fortalece ele? É Jesus. É o Senhor. É Ele que fortalece a mim e a você. E é nele que nós podemos todas as coisas. No Senhor Jesus nós podemos sim negar o nosso eu. Com a força do Senhor Jesus, do Espírito Santo, nós podemos sim negar os desejos da nossa carne. Nós conseguimos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Nós conseguimos apresentar os nossos corpos santos. O que significa santo? Separado. O carnaval está ali na praça, eu passo bem longe daquilo ali, porque aquilo ali não me pertence. Porque a palavra diz que se os teus olhos te fazem você pecar, você arranca os seus olhos. Porque é melhor você entrar no céu sem os olhos do que com os olhos você ir para o inferno. A palavra diz isso. Nós precisamos começar a viver a palavra. Que aí nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus. Muitas das vezes nós cobramos a Deus, Senhor, por que não acontece sobrenatural na minha vida? Por que eu oro e nada acontece? É porque nós não estamos vivendo a palavra como deve ser vivido. Nós vivemos a palavra da maneira que nós nos adaptamos. Da maneira que nós achamos que deve ser. Esse é o grande problema. Você recebe uma palavra como essa, que você precisa se dedicar mais na leitura da palavra, na oração, na consagração da sua vida. Porém, quando você sai daqui, parece que você esqueceu de tudo. Parece que nada foi falado. Amanhã, a sua vida continua a mesma. Você levanta, não ora. Você passa o dia todo, não pega nem na palavra, não pega nem na Bíblia. Não lê um versículo sequer. Não faz nem menção do nome Espírito Santo. Não faz nem menção do nome Deus. Não faz nem menção do nome Jesus. E como é que nós vamos querer viver o sobrenatural de Deus na nossa vida? Não tem como. Nós temos vivido numa geração decaída que está precisando muito da presença de Deus. Está precisando muito da pregação da palavra de Deus. Nós temos visto coisas absurdas que nós olhamos e falamos, não é possível que isso está acontecendo. Mas está acontecendo, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra. Creia você ou não, acredite você ou não. Os sinais estão aí para quem quiser ver. A palavra do Senhor nos adverte que nos últimos dias a ciência iria se multiplicar. E o que está acontecendo? A ciência está se multiplicando dia após dia. Daqui a pouco os robôs estão tomando os lugares dos professores na sala de aula, dos carteiros na rua. Está tomando conta aí do lugar dos policiais. Os robôs já estão aí, a todo vapor.
Então nós temos que estar ligados com o que está acontecendo ao nosso redor. Os sinais que estão sendo liberados, os sinais que já estão descritos dentro da palavra do Senhor. Um dos sinais é que a palavra do Senhor diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está acontecendo, irmão? Está ou não está? Mas você não é o muito. Eu não sou muito. Eu não faço parte desse muito. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Os escolhidos fazem parte do pouco. Os verdadeiros escolhidos não fazem parte do muito. Então nós não podemos deixar o nosso amor se esfriar. Nós estamos detectando isso na nossa vida. Se o nosso amor está se esfriando, nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos fazer como aquelas 5 virgens prudentes. Buscar ter azeite constantemente na nossa lamparina. Porque a qualquer momento o noivo virá. E não vai dar tempo de comprar azeite. Todos os dias nossa lamparina precisa ter azeite. Eu sei que uma palavra dessa é difícil de dar glória a Deus. É difícil. Mas Deus de vez em quando me usa assim. E eu prego o que Deus manda. Não estou ofendendo ninguém, estou pregando a palavra do Senhor. Isso aqui é uma exortação. E a Bíblia diz que a exortação verdadeira, ela é como uma crítica construtiva. É algo que te faz crescer. É algo que te faz buscar melhorar. E essa é a intenção nessa noite. Fazer com que nós venhamos meditar e buscar melhorar a nossa vida espiritual na presença de Deus. Para que nós venhamos estar diariamente preparados para nos encontrar com o Senhor. Nós temos visto, irmão, muitos servos de Deus fiéis que do nada estão descendo à sepultura. Aí muitas das vezes nós ficamos nos perguntando: mas Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Que Deus ele se alegra com a morte dos justos. Para você, para mim, pode até ser escândalo. Mas Deus ele se alegra com a morte dos justos. Porque o justo não morre, irmão. O verdadeiro servo do Senhor, ele não morre. Ele tem a vida eterna. Ele passa dessa vida para uma vida eterna com Cristo. É bem verdade que nós ficamos tristes, cabisbaixos, quando um ente querido nosso parte para a glória. Isso é normal do ser humano. Porque nós sabemos que nós não fomos criados para morrer. A morte só passou a fazer parte da nossa vida a partir da queda de Adão no Éden, no jardim do Éden. Antes disso, o projeto inicial de Deus era que nós não viéssemos a morrer. E é por isso que nós sentimos até hoje a questão da morte. Então estamos vivendo, atualmente temos visto, né, uma geração, irmãos, de crentes apóstolos. Cristãos que têm se apostatado da fé. Muitos estão distantes da fé e do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno. Né? Muitos estão se enveredando aí por esse caminho. Nós vemos por aí afora muitas igrejas que pregam, né, muitas coisas que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Quando nós vamos analisar a palavra de Deus, o que está sendo pregada por aí, nós vemos que está totalmente fora de contexto. Mas, como as pessoas não costumam analisar, né, meditar na palavra do Senhor, não costumam buscar, né, o entendimento, aí nós caímos naquela palavra de Oséias que diz que o povo do Senhor é destruído por lhe faltar o conhecimento. Né? Quando nos falta o conhecimento, nós nos alimentamos de qualquer coisa que manda, nós nos alimentamos. Mas quando nós temos o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, nós conseguimos separar. Nós já vamos para a igreja, para o culto, com 2 bolsos. Um bolso bom e um bolso furado. Quando a gente vê que aquela palavra não presta, a gente bota no bolso furado.
opa, essa vai aqui para o bolso furado, porque vai cair, né, não vai ficar guardada ali. Mas quando é uma palavra boa, a gente vê que está com concordância, em concordância com a palavra de Deus, a gente pega para a nossa vida. Mas para isso, você tem que conhecer, nós temos que conhecer qual é a verdadeira palavra. E como é que nós conhecemos qual é a verdadeira palavra? Meditando diariamente na palavra. Buscando crescer na graça e no conhecimento. Não adianta nós crescermos só na graça. Muitos querem crescer só na graça. Buscar só o poder de Deus. Muitos querem subir monte, vigília, consagração, se encher do poder de Deus. Mas o principal que nos leva à salvação, que é a palavra, muitos deixam de lado. Então nós temos visto, né, uma geração de crentes muito superficiais, infelizmente, né, que tem se deixado levar aí por esse caminho. Então hoje os crentes estão muito mais interessados em viver um evangelho de facilidade, o evangelho de ostentação, tá? O evangelho de libertinagem. Nós temos visto muito isso por aí. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai passar esse ensinamento para os irmãos ali que estavam em Roma. Ele vai falar sobre isso. Ali tinha dois grupos de cristãos. Tinha, né, como eu disse no início, tinha os judeus e tinha ali os gentios. Então ali tinha um conflito de opiniões. Os judeus achavam que a salvação era somente através da circuncisão. Os gentios já achavam que a salvação vinha, né, independente de ser circuncidado ou não. E de fato, era verdade. Então o apóstolo Paulo precisou escrever para eles, né, para passar algumas orientações para aquela igreja que estava ali em Roma. E acabar com esses conflitos e também preparar a ida dele até aquela igreja. Porque a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele ansiou ir até os irmãos que estavam ali na igreja de Roma. Porém, ele foi impedido por alguma outra coisa que a Bíblia não nos fala o que foi, né? E nós vamos ver que quando Paulo vem ter a oportunidade de estar com aqueles irmãos ali na igreja de Roma, Paulo foi para ali preso. Interessante. E Paulo buscava o tempo todo estar com os irmãos. Mas a ocasião que ele pôde ir para ali foi no momento em que ele foi preso. Ele foi para Roma preso. Porém, Deus usou aquela situação que era contrária, adversa, para ser favorável a Paulo. Quando Deus está no controle da nossa vida, pode acontecer o que for. Deus, ele transforma a maldição em bênção. Deus, ele transforma aquilo que é contrário à tua vida a algo favorável. Quando nós de fato obedecemos a voz de Deus. Quando de fato obedecemos a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo podia muito bem ir por ele mesmo. Eu vou lá. Vou dar meu jeito aqui e vou lá. Mas não, ele esperou o tempo de Deus. E no tempo de Deus ele foi. Preso, foi. Mas a vontade de Deus foi essa, que ele fosse preso para lá. Porque ele precisava alcançar algumas pessoas que ele só teve contato porque ele estava preso. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Deus continua no controle da situação da minha e da tua vida. Não murmure, não reclame, só obedeça. Quando nós transformamos a nossa mente, nós passamos a perceber isso. Nós passamos a perceber isso. E Deus continua sempre no controle da situação. Então nós temos visto por aí um evangelho que está sendo pregado totalmente diferente. Nós precisamos ficar ligados. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1 de Gálatas, ele nos orienta sobre isso. Ele fala o seguinte, se um dos discípulos, ou até mesmo eu, ou um anjo do céu, lhes anunciar um outro tipo de evangelho, que seja tido como anátema. Ou seja, se afaste dele. Mas hoje não. O povo, em vez de se afastar, eles têm se aglomerado ainda mais. Nós vemos aí igrejas cheias, lotadas. E
quando nós vamos analisar a palavra que está sendo pregada, essa palavra de triunfalismo, de bênção, de que você vai ganhar um carro, de que você vai ganhar casa, de que você vai ficar rico. E nós não vemos mais a pregação de que Jesus vai voltar. A pregação de que nós não devemos viver no pecado. A pregação que nós devemos nos santificar todos os dias. Nós não temos visto isso. Mas graças a Deus, que Deus ele sempre guarda alguns remanescentes. Deus ele sempre reserva alguns remanescentes. Sempre haverá alguns remanescentes que doam o que doer, aconteça o que acontecer, vai pregar a verdade. Porque esses remanescentes, o compromisso deles não é com o homem. O compromisso deles é com Deus, é com a verdade, é com a palavra da verdade. Esses remanescentes não estão preocupados em status, em aparecer. Esses remanescentes, se eles ficarem no anonimato, tanto fez como tanto faz. O que importa para esses remanescentes é viver o verdadeiro evangelho. É viver a palavra de Deus como ela é. Esses remanescentes não se importam em agradar o homem. Não se importam em agradar ninguém. O importante é agradar a Deus. O importante é agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos viver a palavra como ela é. Nós não podemos, não devemos nos assemelhar a esse mundo de maneira nenhuma. Não devemos nos assemelhar a esse mundo. Devemos transformar a nossa mente. Não vos conformeis. Não nos conformemos com esse mundo. Não tomamos a forma desse mundo. Até porque nós estamos nesse mundo. Mas nós não somos dele. Eu não sei você. Eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer isso. Papai, eu não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Sabe por quê, Senhor? Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Aleluia. A minha oração nessa noite é para que você consiga compreender essa mensagem da mesma maneira que Deus colocou aqui no meu coração. Se você conseguiu compreender, absorver essa palavra nessa noite, a tua vida a partir de hoje não vai ser a mesma. A tua vida espiritual a partir de hoje não vai ser a mesma. Eu quero te convidar para se colocar de pé. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida e assim eu entrego o microfone para o pastor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, soberano e eterno Pai. Pai amado e querido. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração, Pai. Essa palavra, Senhor, que ardeu no meu coração. Palavra essa, Senhor, que o Senhor me concedeu durante um diálogo com uma pessoa. Em que o Senhor falou ao meu coração, Pai. Que nós somos seres humanos. Que nós nos adaptamos ao ambiente a qual nós estamos inseridos. E nessa noite, Pai, nós estamos inseridos em um ambiente de adoração. Nós estamos inseridos, Pai, em um ambiente onde o Senhor está presente. Nós estamos inseridos em um ambiente onde o Senhor transforma vidas. Nós estamos inseridos, Deus, nessa noite, em um ambiente onde o Senhor liberta vidas. Estamos inseridos nessa noite, Pai, em um ambiente onde o Senhor cura vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos inseridos nessa noite, Pai, em um ambiente onde o Senhor trata as vidas. Aqui é o nosso hospital espiritual, Senhor. Deus, se alguém entrou aqui com alguma enfermidade espiritual, com alguma enfermidade física também, Senhor. Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar a cura. Eu quero profetizar nessa noite, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, libertação. Eu quero profetizar nessa noite sobre a vida dos teus filhos, Senhor, restauração. Eu quero profetizar renovo, Senhor. Eu quero profetizar batismo, Senhor, no Espírito Santo.
Eu quero profetizar, Senhor, avivamento espiritual na vida da tua igreja, Senhor. Deus, mas não é um avivamento superficial. É um avivamento, Senhor, baseados nas Sagradas Escrituras. Porque nós sabemos que avivamento verdadeiro é um avivamento que passa pela palavra do Senhor. Deus, então nessa noite, Pai, eu quero profetizar que os teus filhos vão sair daqui fortalecidos no Senhor. E a partir de hoje, se eles não tinham força para ler a tua palavra, eles vão ter força. Se não tinham forças para orar, Senhor, a partir de hoje, eles vão ter força para orar. Se não tinham forças para jejuar, a partir de hoje, eles terão força para jejuar. Se eles não tinham forças, Senhor, para consagrar as suas vidas, a partir de hoje, eles saem daqui com força. Em nome de Jesus Cristo. E toda a potestade, todo o principado, Senhor. Deus, todo, Senhor, demônio enviado do inferno para travar, Senhor. Deus, para aprisionar os teus filhos, Senhor, nessa vida que eles têm levado, afastados do Senhor, seja repreendidos nessa noite. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. Deus, ordena a bênção sobre a tua igreja, Senhor. Deus, decreta a vitória, Senhor, sobre a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse nessa noite, Senhor, dessa palavra. Nós tomamos posse nessa noite da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Põe a mão no teu coração. Eu sei que o nosso irmão Alex já orou e eu orei em concordância com ele. Diga assim comigo: Senhor Jesus, sonda-me e conhece todas as minhas vontades, todas as intenções do meu coração. Senhor, trabalhe no meu modo de ser. Pai, muito obrigado. Vou deixar que eu vou orar por você, por essa palavra. Pai, muito obrigado. Porque a tua palavra ela é poderosa para trazer transformação, libertação, cura e santificação. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, muito obrigado. E se tem alguém pela internet nos ouvindo, que nesse momento ela foi tocada por essa palavra, nós também declaramos, nós determinamos o milagre do Senhor na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus. Receba a cura, receba o milagre de Deus na tua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, se alegre no Senhor. Domingo que vem vamos estar aqui nos alegrando no Senhor. Amém? Faça assim com a sua mão. Que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam realidade constante e transbordante em nossas vidas para nos fazer frutificar em toda boa obra em o nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está perto de você, diz assim para ela: que bom que você veio! Dá um abraço aí.